Tudo bem, pessoal? Meu nome é André Michelin, para quem não me conhece. Sou formado pela FAMERP desde 2007 e fiz toda a minha graduação no complexo Funfarm FAMERP, desde a medicina, a parte de cirurgia geral, angiorradiologia intervencionista e cirurgia endovascular, e completei o meu doutorado em 2019 sobre quimioembolização hepática para hepatocarcinoma. E também fiz toda a minha carreira acadêmica e hoje dou aula na FAMERP, tanto para alunos quanto para residentes. A apresentação de hoje é sobre úlceras de pernas. A definição é que uma úlcera é uma ferida de pele e partes mais profundas, que não cicatrizam no período previsto de 20 a 90 dias. Por isso que ela fica crônica, fica estacionada na fase inflamatória. A cronicidade tem fatores intrínsecos e extrínsecos, sendo medicamentos, má nutrição, comorbidades ou curativos inadequados acabam atrapalhando no processo de cicatrização. Então, úlcera de perna não é uma patologia, mas sim algum problema subjacente que deve ser diagnosticado ou tratado, ou seja, existe uma doença de base que provoca essas úlceras, e não que a úlcera é uma doença propriamente dita. As úlceras de perna têm uma prevalência de 3 a 5% acima dos 65 anos de idade. Sua incidência tem aumentado progressivamente devido a uma maior sobrevida da população e um aumento dos fatores de risco para a aterosclerose, como a diabetes, o tabagismo, obesidade, essa síndrome plurimetabólica, o sedentarismo. Tudo implica no aumento dessas feridas devido às doenças prévias ou mesmo à falta da atividade física no dia a dia das pessoas. As úlceras de pernas têm várias causas. Elas podem ser as vasculares, no caso 80% é da doença venosa crônica, arteriais, pode ser por diabetes, doenças linfáticas, neoplásicas, infecções, doenças hematológicas, dermatológicas, neuropáticas, traumáticas e psiquiátricas. Dentro do nosso universo, a doença arterial e diabetes constituem outras causas frequentes de infecções, vasculites, que acabam implicando também na formação dessas úlceras. Então, aqui é um caso de um paciente com pé diabético, a gente vê que já perdeu todos os pododáctilos, e aqui é uma cicatriz, né, prévia à amputação do hálux, no caso, e aqui tem uma hiperceratose, uma dificuldade aí de cicatrização, e esse paciente também já é amputado da perna contralateral. Como as úlceras vasculares, 80% são devidas à insuficiência venosa crônica, a doença venosa, então eu vou falar hoje sobre o tratamento das úlceras venosas. Agora, é importante a gente ter um diagnóstico prévio, porque a causa da ferida na perna é fundamental para o tratamento, através da história clínica, exame físico. Se tem uma úlcera venosa associada com uma insuficiência arterial, que pode ocorrer em 10 a 20% dos casos, o que a gente lembra, né? Da necessidade de exames complementares para ver se esse paciente já teve uma TVP, se tem uma síndrome pós-trombótica, ou durante a anamnese você perguntar se pós-gravidez essa paciente teve inchaço em uma perna, ou num pós-operatório também, se já teve fraturas com colocação de gesso ou imobilização prolongada, se tem um histórico aí de dor torácica, hemoptise ou mesmo um tromboembolismo venoso pulmonar. Se ela já tem uma história dessa, ela tem uma grande probabilidade de já ter uma insuficiência venosa crônica associada. E também pensando na associação com a doença arterial, no caso que chega a 10 a 20% dos casos,
observar os fatores de risco para aterosclerose, se esse paciente é tabagista, se esse paciente tem alguma outra etiologia. Nesse caso da figura, essa paciente tem mielomeningocele e ela tem uma neuropatia. Então aqui teve uma infecção devido a uma neuropatia. Dentre as causas de úlcera venosa, a hipertensão venosa crônica, ela vai piorando, né, com a insuficiência venosa. São geralmente úlceras de longa data. Os pacientes aí tem paciente chegando no consultório com 25 anos de história de ferida na perna. Depende muito de como que está o sistema venoso superficial, se tem uma insuficiência de safena ou mesmo varizes, o sistema venoso profundo, se já teve uma TVP ou se tem uma insuficiência valvar devido a uma sequela aí de uma trombose, ou se essas veias perfurantes elas estão incompetentes e dilatadas. A bomba muscular da panturrilha é fundamental para o retorno venoso. E se o paciente é um paciente que já tem uma atrofia muscular, ou ele já tem uma limitação do movimento dorsiflexão do pé, se ele já tem feridas e tem uma cicatriz e uma retração tecidual, acaba dificultando o movimento, né, do pé e não tendo o estímulo dessa bomba muscular da panturrilha. Não há um mecanismo exato para você falar quando começa uma ferida, né, na perna. Por que surge? Porque ocorre que muitas vezes os pacientes têm uma insuficiência venosa crônica, eles podem ter coceira, eles têm inchaço, eles já têm um pouco de ressecamento da pele e tudo isso vai propiciar para a abertura da ferida. E aí o que acontece, né, como consequência? A pessoa perde a atividade laborativa, ela não consegue fazer nada, ela não consegue trabalhar, essas feridas causam muito afastamento do trabalho, esses pacientes já também acabam ficando muito sensíveis à parte psicológica, ficam deprimidos, eles não conseguem ter uma produtividade e ainda piora que eles aumentam o peso, uma obesidade, não faz atividade física, ou seja, né, ela impacta de forma significativa na vida econômica, tanto da sociedade quanto do cidadão. E essas úlceras venosas, igual esse caso aqui, ó, você vê que tem um grande risco de infecção. Então, como coça também, às vezes tem um contato com unha, né, que esteja infectada, acaba piorando, ou se essa ferida não for bem higienizada, tendo uma infecção, uma erisipela aí. E ocorrem essas alterações tróficas das peles, por exemplo, a dermatite, ócua, dá uma hiperpigmentação, né? Uma lipodermatosclerose, aquela atrofia branca, tudo isso devido a uma úlcera venosa crônica. Essa meta-análise eu acho que foi importantíssima para a gente ter uma noção do grau de evidência dos tratamentos. Ela foi publicada em 2020. Eu achei muito interessante esses 3 tipos de recomendação que eles fizeram. Por exemplo, o uso de meias, né, de compressão, tipo aqueles kit úlceras, elas reduzem a recidiva da úlcera venosa, ou seja, eles têm um grau de evidência 1A, o uso da meia para recidiva. Essa recomendação 8, eles colocam a meia, né, com esses kit úlceras, para melhorar a cicatrização das úlceras. Grau de recomendação 1A também. E outro item que eles colocam, que é a úlcera, né, o kit úlcera, essas meias, elas reduzem a dor desses pacientes. E uma das maiores queixas, e o que desestimula qualquer tipo de tratamento nesses pacientes também, é que a ferida dói muito. E se você convencer o seu paciente, por isso que eu acho importantíssimo na consulta você explicar o porquê que está tendo a ferida e convencê-lo realmente do uso da meia, porque se ele não usar a meia elástica de compressão, esses kit úlceras, a ferida não vai cicatrizar ou vai demorar muito para cicatrizar. Então, assim, essa recidiva também é muito frequente. Então, a tendência desses pacientes que tiveram uma ferida, eles têm que usar na vida inteira a meia, justamente
para você controlar a hipertensão venosa e dificultar a formação dessas feridas. Agora, os tratamentos da úlcera venosa, em termos de procedimentos, nós temos inúmeros formas de poder estar beneficiando esse paciente no processo de cicatrização. Porque no trabalho dessa meta-análise foi mostrado também que a cirurgia, ela diminui, a cirurgia que eu falo assim, os procedimentos para as varizes, de uma forma geral, diminui muito a recidiva também das úlceras venosas. Então, existe a cirurgia convencional, no caso, se for necessário retirar a safena. Para a safena também a ablação com a radiofrequência e também o endolaser. Outra opção que eu acho muito interessante hoje no mercado é o Flebogriff, que tem uma grande vantagem no sentido de você poder fazer no seu consultório, sem uma necessidade de anestesia, e principalmente porque não usa intumescência, você não precisa fazer intumescência igual no caso do endolaser e da radiofrequência, porque você não precisa colabar a veia, né? O processo é diferente, né? Quando a gente usa o Flebogriff, ele vai fazer umas raias, né, no endotélio da safena, no caso, e você vai preencher com a espuma. Então, ele tem essa vantagem em termos de poder ser mais fácil de realizar no consultório. E outra vantagem também ele é um catéter centimetrado, então você consegue realmente manter aquela distância de 3 centímetros lá na junção safeno-femoral para você realizar o procedimento com mais segurança, eco-guiado por ultrassom. E a escleroterapia com espuma, nós utilizamos muito, principalmente em pacientes do SUS, que tem grandes necessidades aí de cicatrização dessa ferida e também pensando no aspecto que eles têm uma necessidade de cirurgia, nós não conseguimos operar todo mundo e também não há uma preocupação estética em relação às manchas que a espuma provoca e aqueles cordões endurados, mesmo realizando as drenagens, do ponto de vista estético, ela fica prejudicada, mas do ponto de vista funcional e melhora das cicatrizações das feridas, é fantástico utilizar também apenas a espuma ecoguiada. E hoje, né, estamos trabalhando muito com o laser transdérmico. Existe na plataforma Etera, que é a que eu utilizo, a ponteira Long Pulse, ela tem um modo que chama Dynamics, que nós realizamos pulsos rápidos, que no caso seriam microsegundos. A gente consegue fornecer de uma forma rápida e junto com o resfriador diminuir o aquecimento da pele, mas ajuda muito também nas cicatrizações dessas feridas crônicas de uma forma que o paciente fica com conforto, porque melhora também as dores na nossa experiência no consultório e evita até que você necessite de desbridamentos cirúrgicos, porque tem um efeito aí também que eu costumo dizer que é antibactericida, né? Ela consegue ser bacteriostático no caso, tá bom? Aqui um exemplo de uma paciente que eu realizei uma safenectomia, aqui ela é uma paciente do convênio com 82 anos de idade, só que ela não tem nada em termos cardiológicos, ela fez todas as avaliações e eu optei por retirar a safena, por ser mais definitiva, não ter um risco aí de no caso, recanalizar, né? E a paciente também optou pela cirurgia, então nós propomos a cirurgia, deu tudo certo, era essa ferida, começou e houve uma boa cicatrização. Notem, né, como que essa paciente já teve várias vezes ferida e a safenectomia foi o recurso aí para diminuir essas recidivas. Nesse caso aqui, quem realizou foi no nosso ambulatório lá do SUS, tá? Aqui foi o início da espuma e a gente observa que era bem feia a ferida e começou a melhorar. Foi na época os residentes eram o Dr. Danilo Fernandes e também o Dr. Anderson, que está lá em Mossoró.
O Dr. Danilo continua com a gente aqui em Rio Preto. E houve uma boa cicatrização da ferida, e aqui foi utilizado a espuma, né, a 3%, ecoguiada, para ter uma melhora aí da cicatrização nesses casos. Costumo dizer hoje que o laser transdérmico para tratamento de úlcera venosa ou outras feridas, como eu vou mostrar em outras apresentações, é a cereja do bolo da vascular, né? Eu acho que hoje é uma ferramenta fantástica, que nós temos que explorar mais ele nos nossos consultórios, tanto para os tratamentos de úlceras, dermatite ocre, também utilizamos para as telangiectasias, também para as varizes, para vasos de face e também aqueles vasinhos de nariz. Então hoje a gente tem grandes utilidades com o laser transdérmico, e aqui nesse caso, uma paciente de 96 anos, que começou a ter essa úlcera e nunca tinha tido, associado com muita dor. Utilizamos o método compressivo, né, que é o kit úlcera. Esse paciente veio no final de maio e aqui é um resultado agora do início de agosto de 2021, ou seja, em 3 meses praticamente ele cicatrizou a ferida e diminuiu muita chance de infecções. Você vê que quando ele chegou no consultório, ele tinha até um cheiro característico aqui, né, esverdeado, e com o laser apenas, sem necessidade de esbridamento, nada, a gente conseguiu melhorar muito a ferida. Olha aqui, ó. Notem que é muito rápido o pulso que a gente realiza nessas feridas, e ele melhora a dor também da ferida. Isso é muito interessante, os resultados que eu estou tendo no consultório, que realmente ele ajuda na dor. Então o laser transdérmico para ferida, ele vem sendo hoje um carro-chefe até no consultório, porque poucos vasculares estão fazendo, né, feridas a laser, e aqui eu já tenho os parâmetros, tudo que eu utilizo, com a mudança dos spot sizes específicos para cada caso. Agora eu vou apresentar alguns casos, um caso de úlcera venosa, né, como que eu trato aqui no consultório. Mas o mais importante é aquilo que eu falei, então tem que saber qual que é a causa. Então, por exemplo, o exame físico, anamnese, exames complementares aqui, você vê que é uma ferida na região pré-tibial. E olha que interessante, quando você utiliza a realidade aumentada, ela tem as varizes, né, que acabam irrigando essa ferida, vamos dizer assim, né, dificultando a cicatrização. E aqui nessa consulta eu sempre falo para o paciente da importância do tratamento clínico para daquela meta-análise, tanto para evitar, né, as recidivas, quanto para melhorar a dor da ferida e também na cicatrização dessa ferida. Então, o que a gente fez aqui? Nessa primeira consulta, a gente expôs tudo isso, que a causa era devido a essa insuficiência venosa crônica, e começamos a tratar essa ferida. Então, aqui iniciamos já o tratamento clínico, ela até melhorou só com o uso da meia, tá? E aí eu programei depois para fazer o fechamento dessas veias. Então aqui eu uso o lápis branco, tá? Para poder fazer primeiro a aplicação. Então eu uso a escleroterapia com glicose, nesse caso, que são veias finas. Então eu fiz toda essa parte e depois eu fui utilizando o laser transdérmico no modo Dynamics, né, para a cicatrização dessa ferida. E aqui eu associei a glicose com o laser no modo Long Pulse. Então, novamente aqui, para ver que essa ferida é irrigada por essas veias, fica bem evidente aqui nessa foto aqui que nós estamos mostrando. Nesse caso específico aqui, é toda a veia que está aqui, que eu acho que é uma foto melhor. Aqui, dá para ver que era uma veia que era um pouco saltada, tá? Que aqui ela está na posição deitada.
Então eu pintei todo o trajeto, porque a hora que você faz a aplicação, ela dá uma espasmada, você não consegue ver. Então eu fiz a aplicação com glicose e lidocaína para melhorar o limiar de dor. E eu fiz em todo esse trajeto essas marcações com o lápis branco. E aqui é um vídeo mostrando o que eu fiz. Fiz várias aplicações ao longo da veia. E essas aplicações, o intuito é tanto você associar, né? Usar a glicose com a lidocaína para anestesiar e depois eu fazer o laser por cima. Aqui eu utilizei o laser transdérmico em cima da onde foi realizada a aplicação. Olha lá. Então aqui eu utilizei o modo long pulse e eu fui fazendo ao longo dessa veia, essa parte da aplicação. E eu utilizo o jato gelado também para ajudar. Você vê que a ferida, a gente fecha essa veia justamente para melhorar e diminuir a recidiva também depois dessa ferida. Então, utilizamos aí vários procedimentos, né, que o paciente não tinha essa possibilidade. O que ele poderia fazer nesse caso? Ele ia ter uma opção de uma cirurgia, às vezes só, ou o uso da meia. Então, olha a quantidade de procedimentos que a gente pôde proporcionar a ele. Então, fizemos desde o uso da glicose e o uso do laser para essa varizes, utilizamos o laser para a ferida também, ou seja, eram possibilidades que o paciente não tinha e agora a gente pode oferecer mais benefícios no consultório sem necessidade de internação e sem necessidade de um repouso pós-operatório. Depois que eu fiz toda essa parte de fechamento da veia, né, no mesmo dia, tá, no mesmo momento, eu fiz a aplicação, fiz o laser para varizes, né? Aí eu vou fazer o laser agora, vou mostrar para vocês para a ferida propriamente dita no modo Dynamics. Olha lá. É muito rápido essas sessões de aplicação a laser. Não tem dor o paciente, o que ele pode ter um pouco de sentir quente, né, na ferida, mas associando o uso do jato gelado está sendo bem benéfico para diminuir essa sensação térmica também. Aqui é o resultado do paciente, ela voltou essa semana aqui. Ela começou esse tratamento em junho e já cicatrizou agora no início de agosto. Ela ficou super feliz, super contente, porque realmente isso aqui estava impactando na qualidade de vida devido às dores, e o grande medo dela, essa paciente, eram as infecções e necessitar, por exemplo, de desbridamento ou cirurgias. Então, apenas com o laser nós conseguimos entregar para ela um resultado. Foi muito rápido a cicatrização e até saiu dessa parte de úlcera crônica, né? Se a gente falar que a úlcera crônica aí pode chegar a 90 dias, depois de 90 dias, né, que não cicatrizar, a gente conseguiu cicatrizar antes disso. Então, foi uma ferida com uma rápida cicatrização no caso. Gosto muito de mostrar essas fotos também para o paciente do resultado. Então, aqui tinha as varizes, né, que comunicavam com a ferida. Diminuiu, tem um pouquinho só e a ferida já cicatrizou. Aquilo que a gente
se propôs a realizar para melhorar, né, em termos de cicatrização, acho que foi mais do que suficiente. Ficou bem nítido isso na realidade aumentada e é interessante você mostrar para o paciente tudo aquilo que você faz e todos os resultados que você tem, tanto positivos quanto negativos. Às vezes você pode ter complicações, tá? Ou uma mancha, ou mesmo no início do laser tem que tomar muito com queimadura de pele, tá? Se você não utilizar os parâmetros adequados, isso daí é uma coisa que acaba sendo desagradável, mas que pode acontecer, tá? Dependendo da pele do paciente, pode acontecer. Mas o mais importante é você mostrar para o seu paciente que você vai estar junto com ele nos tratamentos e você vai estar acompanhando, vai estar documentando, e isso traz uma clareza para o paciente que o resultado ele veio, né? Principalmente paciente com feridas causa muita dificuldade de percepção de melhora, porque às vezes ela demora para cicatrizar e a documentação fotográfica aqui é fundamental para você mostrar tudo aquilo que o paciente tem e poder oferecer para ele imagens e ele conseguir entender melhor o processo de cicatrização. E você pode ter certeza que eles aderem bastante ao tratamento clínico também da meia, porque eles não querem ter essa ferida de novo. Então é a oportunidade que a gente tem de convencer que é o melhor tratamento. Não adianta fazer laser, fazer aplicação, se não usar compressão elástica no caso de ferida. Ela tem uma recomendação lá. Então a gente tem que seguir a literatura nesses casos. Por mais que o paciente não se sinta confortável, mas você tem que mostrar que é no início só da meia, né, desses kit úlceras. Porque depois que ele aderir ao tratamento, ele vai ter o resultado em relação a essa parte, tanto de cicatrização quanto de melhora de dores. Chegando no final da apresentação, no sentido que a gente tem que pensar em um resumo agora. Existem vários tipos de úlcera de perna, então hoje eu debati mais sobre o tratamento da úlcera venosa, no caso, que, como eu comentei, acomete 80% dos casos das doenças vasculares, em termos de ferida. Lembrar sempre da associação da úlcera venosa com o componente arterial, no caso, que seria uma úlcera mista. Tem casos de úlcera que eu faço, por exemplo, angioplastia, faço enxerto, utilizo essas possibilidades terapêuticas arteriais para conseguir ter o aporte sanguíneo necessário. E mesmo depois de um enxerto, ou mesmo depois de uma angioplastia de membro, eu utilizo a compressão elástica. Por quê? A partir do momento que a úlcera mista você resolve a parte arterial, vai ter inchaço na perna, porque depois que você mexe na safena, por exemplo, você causou também uma safena boa, uma insuficiência venosa nessa perna. Então não adianta você fazer a cirurgia, né, de revascularização, achando que só o componente arterial vai cicatrizar essa ferida. Nós não podemos esquecer que esse paciente também tem uma insuficiência venosa. Então, é difícil você encontrar também profissionais que fazem isso. Eu faço também rotina diária, vem dando muito certo. Fazer os procedimentos arteriais e depois utilizar o kit úlcera, ou a meia elástica de compressão. Eu venho tendo bons resultados no sentido de feridas dessa forma, porque na minha concepção é essa: você tratou o componente arterial, você tem toda a possibilidade de tratar com o uso da meia. E mesmo o paciente com uma insuficiência arterial leve, em alguns casos que você não vai propor um tratamento cirúrgico, se ele não tiver uma sintomatologia importante, você também pode utilizar a meia. Eu venho fazendo isso principalmente com os pacientes idosos, às vezes que não dá para fazer cirurgia, ou mesmo que tem uma alteração da função renal, e você não quer fazer uma angioplastia com risco aí de uma hemodiálise, por exemplo. Esses pacientes de rotina eu utilizo a meia
e se ele está bem compensado da parte arterial, não vai causar limitações em termos de isquemia da perna. Então é uma grande possibilidade de tratamento você usar a compressão elástica associada mesmo com uma insuficiência arterial leve, tá? E gosto muito dessa associação para cicatrizar mais rápido a ferida. A identificação da causa da ferida é fundamental para o tratamento, mas todas as formas de tratamento você pode incluir o laser transdérmico, ele é bem tranquilo nesse aspecto. Você vai utilizar pouco tempo de laser e vai ajudar na cicatrização. Agradeço todos. A próxima aula vai ser sobre temas relacionados às infecções erisipelas, né? Para poder dar continuidade aí, que é um risco também de uma úlcera ficar infectada. Um abraço a todos e até mais.